Eu quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus e quero lhe convidar para abrir sua Bíblia, para nós podermos fazer uma leitura e trazermos uma mensagem da parte de Deus para a sua vida neste dia. No livro do profeta Daniel, no capítulo 3, nós vamos ler a última parte do versículo 16, o versículo 17 e o versículo 18. Que diz o seguinte, Daniel, capítulo 3, a última parte do versículo 16. Aliás, vamos ler todo o versículo 16, 17 e 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, Deus, quando Ele cria o homem, Ele faz o homem essencialmente um ser adorador, alguém que tem necessidade de prestar culto ou adoração a um Deus. E nesse texto do capítulo 3 de Daniel, que nós bem conhecemos, porque é uma leitura bastante utilizada para as pregações e também para composições de belíssimos hinos. Nós conhecemos o contexto histórico que o rei Nabucodonosor, o rei de Babilônia, havia erguido ou construído uma estátua de ouro e erguido ela no campo de Dura e convidou os homens mais importantes do seu reino para fazer a consagração daquela estátua. Logo, haveria a adoração àquele ídolo que Nabucodonosor levantou. E dentro desse contexto, nós queremos mostrar que, nessa situação, 3 tipos de pessoas aparecem. Primeiro, os idólatras, que são todos aqueles que se curvaram diante da estátua. Todos aqueles que prestaram adoração a um ídolo. Porque o que é idolatria? Idolatria é prestar culto ou adoração a um ídolo. Depois nós temos o próprio Nabucodonosor, que quando manda construir a estátua, ele põe ali a simbologia do seu próprio ego. Que Nabucodonosor está buscando com aquilo é adoração para si mesmo. Logo, Nabucodonosor se coloca na condição de Deus para que as pessoas o adorem. E existem pessoas cujo ego é tão inflado, cujo conceito de si mesmo é tão grande, é tão exacerbado, que ele busca e gosta dos louvores e da adoração das pessoas. E tinha os jovens, que eram verdadeiros adoradores a Deus. E naquela festa de adoração e de consagração da estátua, o que estava em jogo era o comprometimento da fé daqueles jovens judeus com relação ao Deus a quem eles professavam, ao Deus de Israel. Porque a ordem do rei tinha sido clara. Ao ouvir o som da música, e aí ele chama toda sorte de instrumentalidade para tocarem, e ao ouvir o som da música, o edito do rei era para que todos adorassem. Mas aquela adoração também estava fundamentada numa ameaça. A adoração ao ídolo de Nabucodonosor, que estaria se adorando ao próprio Nabucodonosor, representado naquela estátua, e representando ali a sua própria necessidade de ser louvado, de ser adorado. Quem desobedecesse a ordem seria automaticamente jogado na fornalha de fogo ardente. E aqueles jovens crentes em Deus estavam diante de um desafio: provar que a fé que eles professavam em Deus não era apenas de palavras, mas era uma fé viva, capaz de sustentá-lo mesmo diante de uma ameaça de morte.
uma fé capaz de colocá-los de pé diante de uma crise que havia se estabelecido ali naquele momento. Aqueles jovens, ele traz para nós, igreja do Senhor desse tempo, ensinamentos a respeito de quanto ou como está o nosso comprometimento com Deus. Porque enquanto uns fazem estátuas de si mesmo, enquanto uns buscam os louvores para si mesmo, os verdadeiros crentes estão adorando e servindo a Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação. E o texto diz que quando houve-se o tocar de todos os instrumentos, de repente observou-se que 3 jovens, no meio daquela grande multidão, não haviam se dobrado para a adoração, não haviam obedecido ao edito do rei. Aqueles jovens amigos de Daniel, o texto aqui colocado, denominando eles de Sadraque, Mesaque e Abdenego, não tinham se dobrado à imposição da idolatria, que representa ali todo o sistema mundano, que muitas vezes quer oprimir, quer fazer com que os servos de Deus se dobrem às suas ideologias. E diante desse texto, eu tenho uma pergunta para nós. Qual é o grau do nosso comprometimento com Deus? Até onde vai o compromisso com o Senhor? Qual será o meu comportamento? Qual será o teu comportamento diante de uma situação de pressão onde a própria vida é colocada em jogo? Um dia eu ouvi uma palavra de um homem e eu guardei no meu coração. Ele diz o seguinte, que a grandeza de um homem não é por aquilo que ele faz, não está naquilo que ele realiza. A grandeza de um homem, a grandeza de uma pessoa está naquilo que ela renuncia. Aqueles moços renunciaram ali à sua própria vida, se submeteram a serem mortos até que se dobrarem ao sistema, até que se dobrarem à idolatria. Observe que a sua vida, as suas vidas ali estavam em risco. E o rei agora, informado de que aqueles moços não haviam adorado, lhe dá mais uma oportunidade e diz que vai mandar de novo a música ser tocada e que eles terão outra chance de adorarem a estátua que ele tinha mandado construir, a estátua que ele estava consagrando, e que se eles não fizessem, imediatamente seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Mas Nabucodonosor faz uma pergunta próprio dos homens soberbos e orgulhosos. Ele pergunta, e quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Ora, nesse momento, a questão não se trata mais daqueles 3 moços, porque Nabucodonosor, com as suas palavras, convida Deus para entrar na peleja. Não se tratava mais das vidas daquele moço, mas da honra de Deus, do nome do Deus a quem eles serviam, que estava agora em jogo. Você percebe? A mesma coisa fez Faraó quando Moisés foi pedir a Faraó para tirar o povo do Egito, para levar para adorar. Faraó pergunta, e quem é este Deus que eu devo obedecer? Quem é o Senhor para eu deixar ir o povo dele para adorá-lo no deserto? E o resultado você sabe. Deus arrasou com o Egito e libertou o seu povo. Por quê? Porque Deus entrou na peleja pelo povo. A mesma coisa aconteceu quando Senaqueribe cerca a cidade de Judá no tempo do rei Ezequias, e ao ameaçar toda a população que o escutava a partir dos muros onde estavam sentados, ele faz a pergunta, e quem Deus pode livrá-los das minhas mãos, visto que eu tenho arrasado a todas as cidades por onde eu passei? O resultado foi que Senaqueribe foi morto e todo o seu exército destruído pelo poder de Deus, que mandou um anjo para destruir aquele exército. A mesma coisa se pode ver quando Davi vai para a peleja com Golias, e Golias, ao ver Davi, despreza ele. Sim, Davi é desprezado por Golias, e diz o texto que Golias amaldiçoa Davi pelos seus deuses. Deus entra na peleja para dar vitória ao seu servo. Meu amado irmão, minha amada irmã, a situação aqui era complexa, era difícil, mas estes homens,
cuja fé estava provada, cuja confiança em Deus estava sendo provado pela fornalha de fogo, mantiveram-se firmes naquilo que eles acreditavam, na fé que eles professavam em Deus. E eles disseram ao rei: a gente nem precisa te responder, ó rei, porque o Deus a quem nós servimos pode nos livrar. Mas também tem uma coisa: se ele não livrar, a gente continua crente. E aqui está uma reflexão para nós, uma reflexão para aqueles que estão servindo e adorando a Deus por aquilo que Deus pode fazer. Uma reflexão para uma geração que é incapaz de suportar um não de Deus. Uma geração que, se não for atendido os seus desejos, as suas necessidades, que se não for respondidos os seus anseios, logo abandona o culto, logo abandona a adoração. Aqui está uma reflexão para aqueles que não estão adorando a Deus ou servindo a Deus por aquilo que Ele é, mas simplesmente por aquilo que Ele faz. Isto é um grande perigo, porque haverá orações que Deus responderá, e Deus tem respondido a minha oração, Deus tem respondido a tua oração. Haverá livramentos que Deus operará, mas às vezes Deus não opera livramento, isso é realidade. Mas os verdadeiros crentes continuarão firmes, aleluia, diante do Senhor. Seja ele respondido por Deus ou não, eles vão continuar firmes. Recebendo livramento ou não, continuarão firmes. E como disse o apóstolo Paulo, porque sabem em quem tem crido. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Aqueles moços disseram: a gente não precisa te responder. Deus pode livrar, Ele vai livrar. E aí eles expressam a fé. Ele vai livrar, glória a Deus. Ou seja, eles estavam cheios de confiança na ação poderosa de Deus. Eles tinham percebido, o rei acabou de desafiar Deus, e quando se desafia Deus, todas as vezes Deus entra na batalha e traz a vitória para o seu povo. Mas eles disseram: e mesmo que ele não livre, mesmo assim, nós não vamos nos dobrar à estátua que tu levantasse. Ou seja, nós vamos continuar firmes, nós vamos continuar crente. Nós vamos continuar sendo o mesmo crente. Glória a Deus. Aleluia. O resultado foi que a fornalha foi aquecida 7 vezes. A fornalha foi aquecida no seu limite. E às vezes, irmão, irmã, a luta que se abate sobre nós chega ao limite. Quantas vezes nós chegamos ao limite da nossa força? Quantas vezes chegamos ao limite daquilo que podemos suportar? Quando diz o texto que a fornalha foi aquecida 7 vezes, o número 7 é o número daquilo que é completo. 7 representa a totalidade das coisas. 7 representa aquilo que não pode ir mais além. E quando o texto coloca que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, está dizendo aquela fornalha não tinha mais o que aquecer, estava tão aquecida que o texto é claro, que aqueles que levaram os moços para jogarem dentro, os amigos de Daniel, os homens fortes do exército de Nabucodonosor, eles foram mortos pelas chamas que saíam da fornalha. Mas quando aqueles moços caem dentro daquele fogo ardente, daquela fornalha ardente, aleluia, o Senhor desce para estar com eles ali. Assim como o Senhor tem descido para estar com você nesta prova. Eu quero dizer nesta noite a você que esta circunstância, que esta prova, que esta situação não veio para te destruir, não veio para acabar com você, não veio de maneira nenhuma para dar fim à tua história, não, mas veio, aleluia, para que Deus seja exaltado na tua vida. Porque a melhor maneira, ou a maneira mais sublime de Deus ser adorado, de Deus ser exaltado na vida de um crente, glória, é quando o crente passa pela prova. É quando Deus prova o crente, ou quando Deus permite a prova na vida do crente, e ele chega lá do outro lado inteiro, crente, firme, aleluia, aleluia, às vezes com as cicatrizes da peleja, às vezes com o coração, e às vezes, muitas das vezes, até mesmo abatido, mas firme, com a fé no Senhor, glória a Deus. E o resultado, meu querido, foi que aqueles moços foram honrados. E aqui eu quero dizer uma coisa: para grandes conquistas,
grandes sacrifícios. Para grandes honras, grande sacrifício. Esta geração apressada que quer chegar, que quer galgar lugares altos, que quer chegar nos lugares elevados sem passar pelo processo, facilmente se decepcionarão. Deus trabalha, aleluia, desta maneira, provando e honrando, provando e honrando, provando e exaltando, provando e fazendo prosperar. Então, se você está na prova e está firme em Deus, se você está na prova, mas está confiante em Deus, aguarde, aleluia, aguarde, porque no fim desta prova virá a vitória. No fim desta prova chegará a prosperidade. No fim desta prova, Deus te exaltará, Deus te honrará e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Aqueles moços saíram da fornalha sem nem mesmo as suas vestes ou os cabelos da sua cabeça, absolutamente nada, estarem queimados pelo fogo. Porque Deus estava com ele na fornalha de fogo. Deus não livrou da fornalha, mas livrou na fornalha. Deus não te livrou da prova, mas te livra dentro da prova. E o nome de Jesus será glorificado na tua vida. Que Deus, em Cristo Jesus, continue te abençoando mais e mais. Amém.